A internet me fez esquecer de algo importante. Talvez esse seja um dos vídeos mais sinceros que eu já gravei para o YouTube. Não pelo tema em si, mas por demonstrar tamanha vulnerabilidade durante esse processo de criação de conteúdo, sobre estar na internet, o que eu penso sobre isso e qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito. E confesso para vocês que eu tenho tentado ser constante por aqui, mas as diversas demandas, as diversas funções que eu exerço no meu dia a dia dificultou um pouco esse processo. Mas aqui estou, eu precisava gravar, precisava falar sobre isso. Vamos lá. Algum tempo atrás eu compartilhei alguns stories no Instagram abrindo meu coração, me permitindo ser vulnerável, mesmo que o risco fosse de eu ser ignorada. A propósito, se acostumem comigo, porque como uma boa melancólica que eu sou, antes de dar continuidade a alguns projetos ou algumas etapas, eu preciso ressignificar as minhas emoções, reordenar o meu interior diante de Deus e processar tudo isso para que o meu conteúdo continue cumprindo o propósito a qual ele está sendo direcionado. Essa situação mexeu muito comigo, me fez repensar o meu conteúdo, para a internet. Esse assunto parece que é meio complexo, Eu espero que vocês possam compreender o que eu quero dizer e onde eu quero chegar com esse floreio, Mas antes de iniciar de fato esse assunto, eu preciso contextualizar vocês a respeito do que aconteceu, do que tem acontecido. Estar na internet mexe muito, Querendo ou não, mexe muito com as suas emoções, mexe muito com o seu interior, mesmo que você não esteja focando em algo em específico, mas quando acontecem certas situações, acaba que meio que dá uma desestruturada. Algum tempo atrás chegaram pessoas novas lá no meu perfil no Instagram e eu vibrei, comemorei, fiquei muito feliz, porque quando a gente cria conteúdo com propósito, a gente não comemora só números, a gente comemora a possibilidade de alcançar novas pessoas, de levar a nossa mensagem adiante, fazer com que ela chegue em terrenos desconhecidos onde nós geograficamente não teríamos condições de estar lá, mas a mensagem ela vai fluindo, ela vai alcançando essas pessoas. E isso é um motivo e tanto para a gente comemorar e se alegrar, visando o fato de que criar conteúdo para a internet nunca é sobre nós mesmos ou para nós mesmos. O propósito, a ideia é sempre que mais pessoas sejam alcançadas. O que aconteceu? De repente, esse número começou a cair. E racionalmente eu sei que isso acontece. Eu sei que é normal, eu sei que faz parte de estar na internet, eu sei que isso faz parte da internet como um todo. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, eu senti pela caída desses números. Porque não são números, como eu falei, são pessoas que estão sendo alcançadas. E quando você está começando na internet, eu estou na internet já faz algum tempo, porém de forma mais intencional e de fato com um propósito muito claro daquilo que eu estou fazendo, é recente. Então, eu percebo que agora eu tenho encontrado mais clareza em tudo aquilo que eu compartilho e eu estou bastante empenhada em levar essa mensagem adiante. De certa forma, isso faz com que eu me coloque no lugar de quem está começando. Então, quando você está começando algo e você está super animado, está fluindo, está acontecendo, mas de repente aquilo começa a dar uma esfriada, começa a dar uma caída, mexe demais com você. Querendo ou não, mexe com você. Por mais que você diga assim, não, mexe comigo. Mas quando você está ali de forma intencional, produzindo com propósito, isso mexe. Por isso que eu relutei bastante em compartilhar esse assunto. Mexe muito com o meu interior, Eu estou sendo aqui extremamente vulnerável, abrir o meu coração para compartilhar isso com vocês. E daí, durante esse processo, eu senti desânimo, eu me senti frustrada e, com certeza, a parte mais difícil foi perceber o quanto tudo aquilo mexeu comigo profundamente. Porque foi aí que eu comecei a me questionar por quê? Porque alguns números mudando na tela mexeram tanto com o meu coração. Eu me fiz essa pergunta e enquanto eu processava tudo isso, eu estava lendo um livro da Fernanda Witwicki, que se chama Luz aos Olhos. Eu encontrei uma citação do Timothy Keller que diz assim: ser amado, mas não ser conhecido é reconfortante, mas superficial.
Ser conhecido e não amado é nosso maior medo. Mas ser totalmente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus. Essa frase, ela atravessou meu coração, tão profunda e muito clara em relação a esse processo, em relação a como está o meu coração diante do que eu estou vivendo. Porque eu comecei a pensar em como a internet pode ser um terreno tão delicado. Ao mesmo tempo em que é uma ferramenta muito linda, muito atrativa, ela aproxima, ela conecta e, como eu falei inicialmente, leva mensagens adiante e nos faz chegar em lugares que nós nunca imaginávamos. E, ao mesmo tempo, ela pode criar uma ilusão. A ilusão de que ser visto é a mesma coisa que ser conhecido. A ilusão de que crescer significa ser amado. Mas ser acompanhado não é a mesma coisa que ser conhecido por inteiro. E durante esse processo todo que eu estava vivendo, eu me deparei com uma cena muito simples aqui em casa. Um livro nas mãos, meu filho caçula, o Renato, nos meus braços a fim de fazê-lo dormir. E a vida acontecendo entre quatro paredes. E daí eu fiquei pensando, talvez os lugares onde somos profundamente amados não sejam os lugares que mais nos aplaudem. Talvez sejam justamente os lugares que nos conhecem por inteiro. Sem máscaras, sem performance, sem querer agradar, sem querer, muitas vezes, proporcionar algo irreal, criar uma ilusão, ou esteticamente falando, criar um universo de perfeição. Porque a internet, ela acaba trazendo essa ilusão de que a vida do outro é sempre melhor. E isso faz a gente acreditar que a nossa vida não é boa o suficiente. E foi justamente nesse lugar aqui, entre quatro paredes, observando essa cena do meu cotidiano, que eu parei para refletir nesse assunto e despertou algo profundamente no meu coração. Por isso que eu quis compartilhar esses aprendizados com vocês, porque eu sei que não é fácil produzir conteúdo, estar na internet, ou até mesmo assim, vivemos um mundo extremamente conectado, então as pessoas se inspiram umas nas outras e também naturalmente acabam se comparando. Talvez sejam os lugares que nos conhecem por inteiro. O lar, os nossos relacionamentos cotidianos, as pessoas que conhecem tudo aquilo que a internet nunca consegue mostrar completamente. Eu percebi algo que Deus estava me lembrando. A minha identidade não pode descansar no quanto eu sou vista. A nossa identidade não deve descansar no quanto somos vistos por outras pessoas, ou pela sociedade, ou pela internet. Ela precisa descansar em quem me conhece completamente, em quem nos conhece completamente. Percebe a diferença? Então, as pessoas na internet, elas nos acompanham, mas não nos conhecem por inteiro, porque esse relacionamento profundo de conhecer de fato quem é a outra pessoa, ele acontece na nossa vida cotidiana, onde as pessoas que convivem conosco, elas conhecem os nossos defeitos, conhecem as nossas falhas, conhecem os nossos avanços, conhecem quem nós somos de fato, sem precisar dizer quem somos. O nosso coração, ele deve repousar nessa verdade, em quem nos conhece completamente. E aí eu quero frisar esse aprendizado para você que me acompanha. A nossa identidade não deve repousar, ela não deve descansar no quanto somos vistos, mas em quem nos conhece profundamente e completamente. E ainda assim, nos ama com verdade. Eu espero de todo o coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, compartilha com alguém, deixa o seu gostei, que isso me ajuda muito a pensar nos próximos conteúdos ou nos próximos temas que eu quero abordar aqui no YouTube. Bom, é isso, minha gente, até o próximo vídeo e tchau, tchau!